Ter uma estratégia de captação dos recursos financeiros para a inovação pode ser um grande diferencial para uma empresa encarar o mercado, uma vez que garante um orçamento direcionado para as atividades de P&D. Buscando auxiliar as empresas a conseguirem captar estes recursos, conversei com diversos especialistas do ecossistema de inovação e de fomento, visando buscar quais as melhores práticas e dicas para quem está no início dessa jornada. O primeiro passo para conseguir captar tais recursos é que a empresa saiba onde está a sua inovação. Mas afinal, o que é inovação? A inovação é trazer soluções diferentes para os problemas, pensando em impactar positivamente o negócio, o meio ambiente, a sociedade. A inovação nas empresas pode estar em qualquer área, a inovação vem das pessoas, né? Então, a gente tem enxergado hoje inovação na área de RH, no jurídico, suprimentos, né? As áreas de produto também se reinventando para se manterem competitivas no mercado, áreas de processo. Então a gente entende que o importante é integrar todas essas áreas, é a gente conseguir transformar a estratégia de inovação na estratégia do negócio. Então a gente tem visto aí que as empresas têm deixado de ter áreas de inovação às vezes, né? Tem visto que a inovação ela tem que permear de fato todas as áreas. As outras áreas, elas sempre, na minha percepção, sempre inovaram, elas só não eram vistas dessa forma, né? Então, o que a gente tem enxergado é essa visibilidade agora. Então, como avaliar, então, que a inteligência artificial pode ser aplicada em qualquer área, do jurídico ao RH, ao processo, né? Então, a gente vê as soluções sendo de fato e as tecnologias vindo para as áreas de uma forma geral. Eu convidei a equipe Klabin para nos mostrar como que a inovação saiu da pesquisa e do desenvolvimento e atingiu todas as áreas da empresa, fruto dos trabalhos da Lei do Bem e dos mecanismos de fomento. A Klabin ela tem inovação no DNA, né? Então todas as áreas de negócio sabem que inovar é importantíssimo, né? Para que a gente fortaleça cada vez mais o posicionamento da empresa no setor de atuação. Esse olhar realmente ele é fruto, acho que principalmente desse resultado extremamente positivo que a gente teve nessa iniciativa, né, de mostrar, né, com fatos e dados que de fato a inovação ela está difundida por toda a empresa. Já era sabido, mas a gente precisava comprovar e isso veio através desse resultado positivo, né, na Lei do Bem. Então com isso a gente já começou a criar uma nova visão a respeito, né, do que é inovação e quem pode fazer uso dos mecanismos de apoio à inovação, né, do fomento à inovação. Então, acho que esse foi o primeiro desafio, mudar esse conceito, né, de não é só a P&D a única responsável, né, por desenvolver a inovação. Isso a gente vem trabalhando desde 2017, 2018, mostrando que inovação não é uma coisa assim, né, de outro mundo, não é fazer um foguete, uma coisa, né, muito louca, que está no seu dia a dia, que você pode ter várias inovações incrementais no seu dia a dia. Então a gente criou como um movimento que a gente chama de Inova Klabin, que é um convite aí a toda a organização se autorizar a inovar. Mas a gente tem trabalhado com muitas startups, por exemplo, em áreas que normalmente não se trabalhava antes. Por exemplo, a área jurídica fez um grande processo de transformação, a área de manutenção, a área florestal vem assim numa escalada super grande. Então, e toda a parte também de indústria 4.0, isso está crescendo cada vez mais e vindo de diversos lados, né? Então, a área de inovação da Klabin, ela não centraliza, né? Na verdade, o nosso papel principal é empurrar, né? Lançar flecha, estimular para que as pessoas façam. Isso é muito legal. E vem crescendo a cada dia. E sempre o pano de fundo tem que ter sustentabilidade, que eu entendo que é o DNA, é a coisa mais relevante da Klabin. Então a gente enxerga que inovação e sustentabilidade andam juntos, né? De mãos dadas para a gente conseguir aí, trazer soluções não só inovadoras, mas também sempre
sustentáveis. Então a gente está estruturado dessa maneira. Até pouco tempo atrás, principalmente se a gente pensar na questão do uso dos mecanismos de apoio à inovação, realmente ficava muito focado na área de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, vamos falar da Lei do Bem, né? A Klabin faz uso da Lei do Bem, se eu não me engano, desde 2008. Mas foi somente em 2017 que a empresa passou a olhar projetos de inovação desenvolvidos por outras áreas da companhia. E foi uma surpresa muito assim, positiva. Por quê? Porque nós conseguimos, com poucos projetos, se eu não me engano foram em torno de 20 projetos, a gente dobrou a recuperação fiscal naquele ano. Ou seja, isso foi ótimo, porque nós desmistificamos aquele olhar, né, um tanto quanto míope, de que inovação só estava na área de pesquisa e desenvolvimento, e a gente então deu essa visibilidade para as demais áreas que também fazem, né, a inovação acontecer dentro da companhia, e foi um resultado muito importante. Então, de lá para cá, a empresa ela realmente olha a inovação difundida em toda a companhia, não só na área de P&D. A gente passou a divulgar mais, então a gente tem um site, né, que dentro do próprio site da Klabin, o site que chama Inova Klabin. Lá é possível ver todas as iniciativas que a gente tem feito nessas diversas frentes que eu já mencionei, e tem uma parte toda dedicada ao fomento, né, à divulgação. Então a gente colocou essa página, ficou super legal. A gente fez um processo em conjunto com vocês e com várias áreas da companhia. Então a gente fez um processo de cocriação para a gente montar como poderia funcionar, quais os atributos, né, que a gente poderia ter, como que a gente tem que se organizar para ser mais célere, porque normalmente os prazos dos editais são curtos. Então como que a gente se organiza? Então a gente fez esse processo que foi super legal, em conjunto, para fazer o desenho. Foi divertido também, né? A gente podia, foi antes do Covid, então a gente conseguiu se encontrar num lugar gostoso, né? Que foi na Fundação Inova Klabin, foi muito bom. E isso está rodando, está funcionando. Projetos que eu quero, soluções muito rápidas, mais rasas, de tiro curto. Normalmente a gente não vai usar o fomento, a gente vai usar lá à luz da lei do bem. Né? Depois, no ano seguinte, né? Quando você faz todo o levantamento do que foi feito. Então a gente entende que a gente tem que separar os projetos, né, em pacotes. Né? Quais são os de fomento de longo prazo, o que é mais curto prazo, né? Como a gente tem, por exemplo, um fomento de longo prazo para fibra de carbono, né? Uso de lignina na fibra de carbono, super legal. É um projeto que a gente triangula, a gente conseguiu o fomento, tem a universidade, que é o UFRJ, e tem o nosso material, né? Então, esse é um projeto longo, mais disruptivo. Então, a gente vai encaixando de acordo com o que a gente entende que faz sentido. É importante criar conexões entre as áreas, porque eu entendo que os conhecimentos, eles são transversais. Então, eu posso criar clusters tecnológicos de IoT e aplicar em mais de uma área, né? Ela vai desde o processo produtivo à logística, né? Eu posso criar soluções de materiais avançados que mais áreas ou mais empresas parceiras podem desenvolver, né? Então, a clusterização, para mim, ela vai desde a empresa a toda a cadeia de fornecedores dela, né? Como desenvolver soluções realmente que mudem, que impactem a sociedade, o ambiente e o negócio em si. A gente tem visto que, principalmente as maiores empresas, né, elas têm focado muito nessa visão de portfólio. Então, eu preciso de uma visão de portfólio para eu avaliar meus projetos verdes, para eu avaliar meus projetos de inovação, para eu avaliar meu balanceamento de portfólio, né? Então, eu tenho projetos core, adjacentes, transformacionais, ou eu estou muito focada na inovação de produto, esquecendo que eu preciso de inovar no processo. Então, eu entendo que a visão completa do portfólio, ela traz esse conhecimento, ela traz esse know-how para a equipe, para a liderança, até para buscar parcerias tecnológicas mais assertivas. A gente sempre indica a formação de programas de P&D, de grandes programas, porque mesmo que ele seja particionado ali para encaminhar, a empresa tem a estratégia dela.
Como ela vai conseguir recursos depende de um mix de fomento, por exemplo. Então, eu vou pedir parte daquele recurso via incentivo fiscal, eu vou reduzir minha carga tributária, ou eu vou pedir parte num recurso reembolsável, parte é minha contrapartida, parte é o que o governo vai dar de forma não reembolsável, então parte é uma parceria tecnológica. Então a gente entende que quando a empresa monta os seus grandes programas de P&D, ela se torna mais estratégica para captar o recurso. Eu diria que o fomento ele é essencial, né, para que a empresa invista cada vez mais, né, em projetos de risco tecnológico elevado, e isso traz então a necessidade, né, de uma parceria com uma startup, uma parceria com um instituto de pesquisa, com o próprio governo. Então acho que eu diria que é mais ou menos dessa forma, né, que tem ajudado então nesse posicionamento aí no ecossistema de inovação. Os frutos colhidos no uso dos mecanismos, né, de apoio à inovação, não só pela P&D, mas pelas demais áreas, realmente, vamos falar assim, a parte financeira, obviamente, né, a gente triplicou, quadruplicou aí a recuperação fiscal, né, na Lei do Bem, pela Lei do Bem, a partir do momento que nós, né, incluímos na análise dos projetos, né, os projetos desenvolvidos por outras áreas, além das fronteiras da P&D. E um outro principal, acho que um outro resultado muito interessante também, na minha opinião, é que hoje a gente tem uma rede de relacionamentos assim, bastante robusta, né, e bastante diversificada. A gente não tem somente parcerias com grandes empresas ou com instituições de pesquisa, as mais conhecidas, as mais renomadas. A gente hoje consegue ter aí no nosso portfólio de projetos parcerias com startups, com inventores independentes. Essas parcerias não ocorrem somente dentro da P&D, elas estão ocorrendo com maior frequência, né, também nas outras áreas. Então eu diria que esses são os principais resultados. Acho que assim, se eu pudesse dar uma dica, uma boa prática, é a empresa não ficar dependente dos editais ou da estratégia que o governo tem ali, ela ter a sua própria estratégia, né? Sua própria estratégia de inovação. E a partir dessa estratégia, captar os recursos ou buscar os relacionamentos com instituições de pesquisa, com o governo, com as startups, para fomentar essa estratégia. Quanto mais próxima a estratégia de inovação tiver da estratégia da empresa, sim, melhor. Então a gente vê que algumas empresas apagam incêndio, né? Saiu o edital, corre para elaborar o projeto. Quando o projeto é aprovado, eles vão ver que aquilo não estava na estratégia da empresa. Então eles não querem aquele recurso, já fez todo aquele processo, que é longo, né, de certa forma burocrático, e aquilo não estava na estratégia. Então, é muito importante esse amadurecimento das empresas na real demanda de recurso. O que eu tenho de recurso interno, o que eu não tenho, o que eu preciso de fora, o que eu quero dividir o risco, né? Com o governo, com uma outra empresa privada, com uma instituição de pesquisa, com uma startup, né? Então, essa maturidade traz o uso mais adequado dos recursos financeiros e mais estratégico de fato. Não desistam, jamais, porque mudar a cultura é complicado, né? A gente tem um mar, né, aí de oportunidades, muitas vezes essas oportunidades elas não se conversam, né? Ou elas têm um mecanismo assim, muito específico, mas eu acho que a principal dica que eu posso dar é assim, não desistam, vale a pena, né? Você investir em educação. Né? O que eu quero dizer com isso? Realmente catequizar, né? Ensinar as áreas, né? O que é uma oportunidade de fomento, né? Ao que ela se propõe, mostrar que sim, é desafiador, muitas vezes existe uma burocracia grande envolvida, mas o resultado final é muito bom, porque a gente não pode pensar somente no recurso financeiro que está entrando na empresa, né? A gente também tem que pensar na parceria, no fortalecimento da imagem da empresa, naquele ecossistema de inovação. Então, os desafios são grandes, mas vale a pena insistir. Acho que o mais importante é o entendimento da cultura da organização, né? Assim, aonde eu estou,
Eu acho que o mais importante é isso, é você fazer essa avaliação do que você quer manter dessa cultura, né? O que te identifica, qual é a fortaleza, qual é a potência que tem dessa empresa, né? E não tentar comprar ou copiar, né, o que está sendo feito na empresa A, B, C. Tem que fazer vários benchmarkings, conversar com muita gente e a partir do que você escutar, do que você entender que os outros fazem, o que se aplica ou não para mim, na minha realidade, né? Porque não tem certo nem errado. A BGI acredita ser importante que a empresa tenha uma estrutura mínima de gestão de projetos, que a permita identificar facilmente projetos que são aderentes aos principais requisitos dos mecanismos de fomento. Assim, tomar a decisão de qual projeto deve concorrer àquele recurso se torna mais assertivo e a chance do projeto ser selecionado é bem maior. Bem, nesse episódio nós entendemos a importância de ampliar a visão do P&D tradicional para identificarmos projetos de inovação em todas as áreas da empresa. Posteriormente, como a criação de conexões entre projetos semelhantes pode criar programas de inovação mais robustos. E por fim, como a organização dos seus projetos permite a obtenção de um melhor índice de aprovação dos projetos junto aos recursos disponibilizados. Nossa conclusão é de que muitas empresas acabam não utilizando os mecanismos de fomento por falta de organização e identificação dos seus projetos de inovação. Além de estruturar um mínimo de governança, de processo e de ferramentas, é importante que a empresa inicie um relacionamento com os órgãos de fomento. A interação com essas instituições é importante para que as empresas antecipem tendências do fomento, entendam melhor a dinâmica destes mecanismos e, com isso, alcancem um maior sucesso junto à captação dos recursos. Sua empresa sabe o que precisa captar ou corre atrás de qualquer fomento? Eu conversei com alguns dos atores do ecossistema de fomento para desmistificarmos a captação de recursos pelo olhar destes órgãos. Isso porque, para a BGI, fomento é sobre relacionamento e não apenas sobre dinheiro. Mas essa conversa fica para o próximo episódio. Até lá!